Bom dia a todos. Estamos ao vivo em mais uma live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, IARGS, e é uma satisfação estar com todos essa manhã, quase tarde, de uma quarta-feira gelada aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou chamar agora o nosso convidado, Dr. André Ibanez, e vou aproveitar para passar alguns recados institucionais para vocês. Enquanto o Dr. André Ibanez entra, então vamos passar esses recados. Bom dia, Dr. André. Bom dia, doutor Cristiano, tudo bem? Alguns recados aqui, já lhe chamo na palavra. Tá bem. Então, o IARGS, ele realiza normalmente diversas atividades acadêmicas de forma presencial, reuniões, almoços, palestras, congressos. Mas, em razão da impossibilidade de continuar realizando presencial, em razão da pandemia Covid-19, o Instituto, então, passou a realizar essas atividades de maneira remota. Então, essa live, que é uma responsabilidade do Grupo de Estudos de Direito Tributário do IARGS, está acontecendo agora. E eu lembro que o site do IARGS, também o blog, o Facebook, o Instagram e o novo canal do YouTube estão constantemente atualizados, com uma variada programação especial online, não só de direito tributário, muito embora a nossa live hoje seja de direito tributário, mas de outras variadas matérias. E também depois, vocês podem acessar via canal do YouTube todas as lives ou videopalestras, inclusive a de hoje, elas ficam lá armazenadas, então, no canal do YouTube, bastando procurar por IARGS, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Então, o IARGS, agora já passando para a nossa fala de hoje, o IARGS, através de sua diretoria e sua presidente, Sulamita Santos Cabral, saúda a todos os participantes dessa live e agradece ao Dr. André Pedreira Ibanez por sua especial contribuição ao abordar o tema isenção de imposto de renda para aposentados e pensionistas portadores de doenças graves. O Dr. André, ele é bacharel em Direito pela PUC, né, Dr. André? Especialista em Direito Empresarial pela URGS, mestre e doutor em Direito pela URGS também, professor em alguns cursos de pós-graduação, em cursos preparatórios da magistratura, advogado e sócio da Ibanez Leitão Advogados, com atuação nas áreas do direito tributário e também de previdência. E conversando com o Dr. André, eu descobri que ele é um grande especialista na prática do tema de hoje. Então, não é só na teoria, né, Dr. André? O senhor trabalha muito com essa matéria de hoje, vivencia ela na prática dos processos, dos problemas que os aposentados e pensionistas têm em relação a essa questão da isenção do imposto de renda. E após a fala do Dr. André, a gente vai ter um espaço para perguntas. Então, eu já aviso a todos que quem quiser fazer sua pergunta pode utilizar o ícone do ponto de interrogação que aparece na parte inferior esquerda da tela de todo mundo aí. Tá? Então, seja bem-vindo, Dr. André, nessa live de hoje. Estamos todos na expectativa de lhe ouvir falar sobre esse tema tão interessante, não só entre os advogados, mas também em todas as pessoas que, de alguma forma, são implicadas nesse assunto, né? Quando a gente começou a divulgação dessa live, o que chamou a atenção na maioria das pessoas que não eram advogados. Pessoas que têm familiares aposentados, pessoas que estão para se aposentar e têm alguma dessas doenças. Então, é um tema que desperta muito interesse na população em geral, né? E eu penso ainda, doutor André, que eu acho que isso é uma matéria que está caminhando de alguma forma para uma pacificação, que é muito difícil da gente dizer no direito, especialmente direito tributário e previdenciário, mas com o julgamento da DI 6025 no STF e do tema repetitivo 1037 no STJ, penso que as suas colocações de hoje, elas tendem, de alguma forma, a ser mais definitivas. O que é mais interessante ainda para essa população em geral, que vai poder saber com mais assertividade assim, o que tem direito, o que não tem, porque para quem não é advogado, essa insegurança de poder ter direito e o judiciário mudar a qualquer momento também é muito difícil, né? Mas, assim, com a palavra, então, a palavra é sua, doutor André, estamos aqui prontos para lhe ouvir.
Então tá. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Cristiano. Queria agradecer o convite, né, formalizado pelo IARGS, doutora Sulamita, doutor Roberto Marrone, né, a todos aí o pessoal do IARGS, essa tão tradicional instituição que nós temos no Estado. Queria, então, desde já salientar que esse é um tema bastante relevante, como tu comentaste, ele é um tema que acaba suscitando questionamentos não só por advogados, mas muito por aposentados, médicos também, que têm interesse em entender um pouco melhor essa questão. Então, a ideia hoje é fazer uma apresentação o mais didática possível para que todos tenham compreensão do assunto e tentar fazer isso de uma forma bastante, assim, de uma linguagem bastante objetiva e bastante compreensível, tá? Bom, primeira questão, então, eu tenho uma colinha aqui do meu lado para me orientar, que são várias questões que eu trouxe para discutir. Então, assim, não deixamos nada de fora. Isso aí. Bom, primeiro, duas ressalvas. A primeira ressalva é que esse é um tema interdisciplinar. Ele envolve direito, e mais especificamente tributário e um pouco de direito processual civil e medicina. Tá? Então, eu já faço aí de antemão, já peço desculpas de antemão aos eventuais médicos que estejam assistindo, porque eu vou cometer impropriedades médicas aqui, porque eu não sou da área médica, então eu analiso a questão sobre viés jurídico, então pode ser que o nome de alguma doença eu fale de forma equivocada. Eu tentei me informar o máximo possível para que isso não aconteça. Mas desde já peço desculpas aos aí que eventualmente identifiquem alguma impropriedade do ponto de vista médico na minha fala. Tá? Como nós somos advogados, muitas vezes a gente critica quando falam algo errado do direito, né? A gente vê na imprensa algumas impropriedades aqui, talvez eu cometa hoje na parte da medicina. Então, desde já peço desculpas. A segunda ressalva que eu faço é que eu vou tratar de forma objetiva de um tema bastante assim relevante, que são doenças. Então, isso acaba trazendo um drama familiar para muitas pessoas. Tem pessoas que sofrem com essas doenças e o jeito que eu vou tratar o assunto pode passar uma certa frieza da minha parte. Mas não é isso. É só a forma que eu vou tratar de forma bem objetiva do viés jurídico do assunto, o que não me torna uma pessoa insensível a esse tema. Tá? Eu digo isso desde já porque eu já tive experiência de falar esse tema em público e eventualmente a maneira que a gente trata às vezes pode passar uma certa insensibilidade que não é a verdade. Tá? É só porque realmente a gente tem um tempo aqui para expor e a melhor forma é ser o mais objetivo possível e técnico também, mas uma técnica jurídica. Tá? Bom, vamos lá então. O tema é a isenção de imposto de renda para aposentados e pensionistas portadores de doenças graves. Então, pensando num público não jurídico, a gente começa a nossa análise lá no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Tá? O que diz lá? Diz sinteticamente que qualquer isenção de imposto somente pode ser concedida mediante lei específica. Tá? Então, isenção de imposto, o que é? É uma dispensa legal de pagar um imposto, tá? Ou eventualmente um outro tributo, tá? Mas aqui no caso imposto. Então, no caso, como nós temos um imposto de renda, que é um imposto federal, nós teremos então uma lei específica federal para estabelecer essa isenção. Então essa é a nossa primeira premissa. Precisamos de uma lei específica. Temos a lei? Temos a lei. É a lei 7713, de 22 de dezembro de 1988, tá? E o que ela estabelece, então? Ela estabelece uma série de isenções de imposto de renda da pessoa física, tá? E dentre essas isenções está lá a do artigo 6º, inciso 14, que é a que nos interessa. Então aqui eu vou ler o dispositivo de uma forma um pouco mais lenta para que aqueles que estão aí escutando sem acesso à legislação possam compreender bem quais são as enfermidades que estão abrangidas pelo dispositivo. Importante isso mesmo. Tá? Então vamos lá. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. Inciso 14. Os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço. Tá? E os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, tá? E aí ele fala aqui entre parênteses, osteite deformante, tá? Quando fala doença de Paget, síndrome da imunodeficiência adquirida, e aí ele prossegue no final, com base em conclusão da medicina especializada, tá? No caso a enfermidade ser com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Tá? Então vejam que é uma decisão bastante... Desculpa, um dispositivo bastante claro e abrangente. Tá? Ele fala mesmo uma série de enfermidades e mesmo que a enfermidade tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. No que diz respeito à finalidade desse dispositivo, eu busquei a exposição de motivos dessa lei e, honestamente, não me satisfez. Na exposição de motivos não está muito claro o porquê que essa isenção foi estabelecida. Na exposição isso não fica tão expresso. Fala de forma genérica que tem que respeitar a capacidade contributiva e tal, mas ela não chega a tratar especificamente dessa isenção. Então, é consenso que o grande objetivo dessa isenção é viabilizar que essas pessoas que têm as enfermidades tenham recursos para poderem custear o tratamento, um acompanhamento médico, enfim. E aí eu separei aqui um trecho de um acórdão do TRF da 4ª Região, do o relator desembargador Alexandre Gonçalves Lippel, em que ele faz, na minha visão, com maestria, uma exposição da finalidade desse dispositivo. Tá? Eu não vou aqui ler o número do acórdão, porque aqueles números do TRF, que são números bem extensos, ninguém vai conseguir anotar mesmo. Então, assim, é só para realmente pegar o conceito, a finalidade da norma segundo o desembargador federal Alexandre Gonçalves Lippel. Ele diz o seguinte: a finalidade social da norma que previu a isenção do imposto de renda foi de possibilitar ao enfermo o custeio das despesas com o tratamento da patologia, consistentes na aquisição de remédios, consultas médicas e realização periódica de exames, providências que demandam com absoluta urgência maiores recursos financeiros que os exigidos da pessoa sadia na mesma faixa etária. Tá? Então, é pensando na pessoa da idade mais avançada com necessidade de custear um tratamento médico. Tá bem? Bom, que nós temos aqui uma questão pertinente também. Essa lista de enfermidades que eu li na 7713, ela não foi sempre essa lista. Essa lista ela é dinâmica. Ela vem sendo constantemente alterada. Tá? Então, ainda que eu seja um pouco repetitivo, eu vou só fazer um breve histórico de como é que mudou essa lista. Tá? Então, a lei é de 88. Quais são as doenças que estão previstas desde 88? Então, na redação original, a questão da aposentadoria ou reforma motivada por acidente de serviço, a moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, o estado avançado da doença de Paget e a síndrome da imunodeficiência adquirida, o HIV. Tá? Essa é a lista original. Ok? Em 92, então essa é a lista de 88. Em 92, a Lei 8541 acrescentou 2 enfermidades. A primeira, esclerose múltipla, e a segunda, contaminação por radiação. Tá? Foi acrescentada a lista de 88. Em 95, foi acrescentada mais uma enfermidade. Isso na Lei 9250. E esse é um ponto importante. Essa doença, que é a fibrose cística, ela não está na lista da redação original da 7713, na redação atualizada da 7713. Essa doença está na 9250. Tá? E a 9250 faz referência a 7713. Então, quem olhar a 773 não vai encontrar fibrose cística, tem que olhar na 9250, lá no artigo 30, tá? Fica um pouco separado. Então, Lei 9250/95, fibrose cística. E por fim, em 2004,
A Lei 11.052 acrescentou a hepatopatia grave, tá? Doença do fígado grave. Então, assim, até para esclarecer, quando eu li o dispositivo, eu li na redação original, tá? Então, ele não tinha essas doenças acrescentadas. Então, em 92 entraram esclerose múltipla e contaminação por radiação, em 95 a fibrose cística e em 2004 a hepatopatia grave, tá? E essa é a lista que nós temos hoje. Então, desde 2004, que ela não é atualizada. Tá bem? Bom, então qual é o procedimento de uma pessoa que se enquadra como aposentado, tá? Importante salientar, ou pensionista também. O pensionista não está expressamente previsto na norma, mas ele também é abrangido pela isenção, tá? Como é que ele deve proceder? Então ele tem a opção de fazer um procedimento administrativo perante a fonte pagadora. Tá? Então, digamos que ele é aposentado pelo INSS. Ele vai no INSS, preenche formulários, entrega laudos, documentos, enfim, e busca essa isenção perante o INSS. Tá? Aí, o que é importante? Digamos que ele tem um diagnóstico, digamos que ele foi no INSS, vamos pegar um caso prático. Ele se aposentou em 2006, há bastante tempo. Teve um diagnóstico em 2014. Tá? E foi no INSS em 2018. A princípio, ele tem o direito dali para frente, né, se ele ganha isenção, de não pagar mais o imposto de renda no benefício do INSS. E aí tem que verificar os termos dessa decisão para ver se surge o direito dele eventualmente recuperar valores do passado, dentro do prazo de 5 anos, mediante retificações da declaração do imposto de renda. Tá? Sim, então, quando procede... do período que ele já tinha aquela moléstia. A moléstia. Tem que ter a moléstia e tem que estar aposentado, né? 2 fatores concomitantes. Ter a moléstia e estar aposentado ou ser pensionista. Então ele volta no tempo e retifica as declarações. Mas isso é muito importante de ter certeza que dá para fazer. Ver como é que é o teor da decisão na esfera administrativa para ver se viabiliza essa recuperação de valores ou se meramente o que ele obteve foi uma isenção com efeitos prospectivos daqui para frente. Tá? Esse é o cenário. Normalmente, o que a gente vinha vendo nesses casos era que essas isenções obtidas na esfera administrativa, elas eram concedidas por prazo certo, normalmente 5 anos. Sim. Então, eu inclusive vi um caso bastante interessante em que a pessoa teve diagnóstico em 2012 e pediu a isenção, digamos, eu não lembro as datas certas, mas digamos que seja em 2018. E teve o reconhecimento. Só que olha só que curioso. Ele teve reconhecimento desde o diagnóstico, de 2012, por 5 anos. Sim. Ou seja, ele não ganhou nada na prática. Porque ele disse, em 2018 eu tenho direito por 5 anos, desde o diagnóstico. Então, 2012 a 2017. Então, teve isenção, mas não teve efeito prático nenhum para ele, porque voltou no tempo, até o diagnóstico, e deu 5 anos. Só que ele já pediu 5 anos, mais de 5 anos depois. Então, ele ganhou a isenção e não teve nenhum benefício com isso. Tá? A não ser, eventualmente, uma retificação de declarações. Para restituir eventuais valores. Né? Mas aí ele já ganhou e já perdeu ao mesmo tempo daqui para frente. Né? Ele já não teria o direito de usufruir da isenção. Tá? Mas o que eu já tenho visto em alguns processos, alguns casos, é que alguns desses benefícios concedidos na esfera administrativa por tempo determinado estão sendo prorrogados por prazo indeterminado. Tá? Isso aí já nota um certo movimento da Receita Federal de prorrogar por prazo indeterminado essas isenções. Tá? Sim. Mas não noto ainda como uma regra. Porque Diga. É um assunto que palpita, né? Mesmo em caso de moléstias que são incuráveis, tem se dado por prazo determinado. Por exemplo, o HIV. Sabe-se que depois de contaminado, constatado, ele vai ser incurável. Não faz muito sentido dar um prazo determinado de 5 anos, porque a pessoa, com certeza, ela vai continuar tendo depois de 5 anos. Sim. Né? Sim, honestamente, HIV eu não lembro de ter visto um caso por prazo determinado. Tá? Na verdade, HIV eu não lembro de ter visto nenhum prazo concedido administrativamente ainda. Não passou por mim, pelo menos. Eu não sei como é que nesses casos eles outorgam, mas eu já vi, por exemplo, o caso de câncer por 5 anos. Tá? Não é incurável, é curável por 5 anos. Honestamente, doença é incurável, eu não cheguei a ver assim, se eles tinham esse critério de diferenciação. Até porque, aproveitando a deixa, HIV é um caso um pouco controverso, porque normalmente
o fisco, a Receita, enfim, entende que HIV somente justificaria isenção no caso de AIDS. Porque ele pode estar com HIV... Não é a infecção pelo vírus, seria a doença. Seria a doença. Ele poderia estar com o vírus, mas com a carga viral indetectável no exame. Então, o exame diz que ele, assim, está com a carga indetectável. Agora os médicos começam a me massacrar, né? Agora eu começo a meter na medicina. Agora começa a dar problema, né? Começa a falar, mas enfim. Mas a gente, como operador de advogado, a gente fica muito adstrito à lei, inclusive, porque ela realmente ela fala em síndrome da imunodeficiência adquirida e não infecção por HIV, né? Isso. Até mais cedo, quando eu comentei, eu falei HIV, mas na verdade é AIDS, né? A síndrome é AIDS. Então, o fisco, normalmente, para conceder na esfera administrativa, segue essa linha da AIDS, não só da mera infecção pelo HIV. Na jurisprudência já não é assim, já é uma linha bem mais favorável mesmo, apenas com o vírus. Infecção. Sem a evidenciação da doença, tá? Que mais que eu separei aqui? Tá. Aí, então, fez o pedido administrativo, foi concedido, dali para frente, e checa se dá para fazer eventualmente, retificação de declarações para recuperar algum valor do passado. Mas e se por acaso esse pedido ele é indeferido? Aí surge a possibilidade de levar essa questão para o Poder Judiciário. E a partir dessa premissa, então, eu vou começar a analisar 11 questões relevantes que eu separei aqui, tá? Para gente... fantástico. Para a gente entender bem essa questão. Primeira questão relevante. Termo inicial da isenção. Tá? O termo inicial é o diagnóstico. Mas é necessário um cuidado. Porque ele pode ter tido o diagnóstico... Porque ele pode, eventualmente, ter o diagnóstico na ativa. Então, ter o diagnóstico na ativa não permite que ele consiga recuperar imposto ou ter a isenção a partir do diagnóstico. Ele só consegue a isenção quando estiver aposentado. Então, ele pode ter tido o diagnóstico na ativa e depois se aposentou. Então, ele vai... Aí, nesse caso, o marco inicial não será o diagnóstico. Vai ser a aposentadoria. Porque ele teve o diagnóstico na ativa. Tá? Então, da aposentadoria em diante, ele vai ter o benefício, tá? Da aposentadoria em diante. Isso, inclusive, está num julgado do STJ, que se alguém quiser anotar, é o recurso especial 153.905. 1.539.005. Tá? É um julgado de 2018 da segunda turma do ministro Herman Benjamin. Então ele deixa bem claro que esse é o raciocínio. Se por acaso a aposentadoria é posterior ao diagnóstico, o marco inicial, então o termo inicial torna-se então a data da aposentadoria ou a data da obtenção da pensão no caso do pensionista. Tá? Bom, outra questão relevante. A abrangência dessa isenção. Ela pega só a aposentadoria do INSS, ela pode pegar a previdência privada. Qual é o raciocínio que nós temos? Então, a abrangência é ampla. Ela pega, então, a aposentadoria do INSS, a aposentadoria do IP, a aposentadoria do Previmpa, aqui em Porto Alegre, a aposentadoria de previdência privada. Tá? Então, é ampla essa abrangência. E, além disso, tem uma questão bastante relevante, que é a questão do resgate de contribuições de previdência complementar, que muitas vezes é um valor bastante alto que o sujeito pode resgatar. Ele tem um plano de previdência, ele pode resgatar um valor que ele contribuiu, e esse resgate tem uma tributação altíssima, normalmente é 27,5%, é 15% na fonte e a diferença depois no ajuste. Que seriam aqueles planos PGBL, por exemplo. Isso. Que normalmente a gente vê em planos abertos de previdência complementar, mas às vezes tem de previdência privada, mas às vezes tem em planos fechados também. Então, no caso do resgate, esse valor, esse bolo de dinheiro que vem de uma vez só, também abrange, não é só o benefício mensal. Então, daqui a pouco você vai levantar lá R$700 mil num resgate desses, ele tem direito a essa isenção, tá? Inclusive sobre diferenças, então, de aposentadoria ou de planos, tem muita ação contra a Previ, contra o Petros. Isso. As diferenças, mesmo que elas venham de maneira acumulada, então teriam um direito a essa isenção. Tendo natureza de aposentadoria ou pensão, sim. Sim. Legal. Tá? Inclusive, essa tua colocação é pertinente porque na parte operacional, digamos que o sujeito... eu vou falar da FUNCEF, que é o Fundo de Pensão da Caixa,
que esse eu já sei que é assim. Então, na FUNCEF tem uma possibilidade de um convênio, com uma vinculação com o INSS, que vem um contra-cheque único para o sujeito. Vem o INSS e a FUNCEF. A FUNCEF é a evidência complementar dele, né? Então, a pessoa se aposentou pela Caixa, tá? Se aposentou pela Caixa Econômica Federal, e tem o INSS e mais a FUNCEF. Nesse caso, ele pode ter no mesmo contra-cheque tanto o benefício do INSS como o da FUNCEF. Por força dessa vinculação, quando ele for pedir administrativamente esse benefício, ele não vai no INSS, ele vai na FUNCEF. Já tem todo um sistema para ele, no fundo de pensão, lá na Previdência Complementar dele, pedir lá administrativamente o benefício lá. Tá? Se entrar no site vai ver do fundo de pensão, vai ver que aparece lá a documentação que tem que ser levada na questão do pedido da isenção. Tá? Então, assim, abrangência ampla, tá? Jurisprudência bem pacífica nesse sentido, especialmente no nosso TRF da 4ª Região, no sentido de que abrange o benefício mensal e também o resgate, tá? do valor. E sobre essa questão de abranger a previdência privada, não está tão claro na Lei 7713, na verdade não está ali previsto na 7713, mas está no Regulamento do Imposto de Renda está previsto. De pegar a previdência privada também. E aí lá tem detalhes no regulamento que, honestamente, acho que ainda não tem jurisprudência, mas um caso é bem interessante que o regulamento traz, que é o seguinte: pensionista com moléstia profissional tem direito? Porque a moléstia profissional do pensionista não foi do empregador do falecido, né? Sim. E aí o regulamento, nesse caso, exclui. Se o pensionista tem moléstia profissional, ele não teria direito, porque a moléstia profissional não seria decorrente da fonte pagadora. Tá? Então aí tem alguns detalhezinhos aí. Foi ocasionada pelo empregador da ativa atual e não do que gerou a pensão. A pensão, perfeito. Isso aí. Tá? Não vi jurisprudência ainda discutindo isso, mas vi que tem essa previsão no Regulamento do Imposto de Renda. Bom, outra questão. Terceira questão relevante. Laudo médico oficial. É necessário ter um laudo médico oficial? Pela Lei 9250, sim. O artigo 30 prevê a exigência do laudo médico oficial. Tá? Artigo 30 da Lei 9250, que inclusive é aquele mesmo que trouxe a fibrose cística. Sim. Mas o STJ já sumulou a matéria em sentido contrário. Súmula 598, tá? De 2017. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Tá? Então, ou seja, laudos médicos particulares. Se o magistrado entender que eles estão embasados, provavelmente mais do que um laudo, seria suficiente. Seria suficiente. Tá? Independentemente de ser um laudo oficial, então um laudo... Claro, a ideia de uma presunção de boa-fé do contribuinte, né? Ele vai apresentar laudos que se pressupõem verdadeiros, né? E normalmente, nesses casos, não é um laudo só, são vários laudos de vários médicos, exames médicos, de imagem. Então, essa documentação robusta acaba facilitando bastante o trabalho. E a partir dessa questão do documento, vou para a quarta questão relevante, que é a questão da prova pericial. Se é necessária a prova pericial no processo judicial nesses casos. E eu diria que hoje essa prova pericial ela tem sido cada vez menos utilizada. Eu diria assim, pelo menos a minha experiência, de cada 10 processos, apenas em um eles estão pedindo prova pericial para ser realizada. Tá? E já tive casos, por exemplo, tive um caso em que era HIV. E o juiz mandou fazer uma perícia do HIV. E aí não fazia nenhum sentido, porque é um exame que tem ali o diagnóstico. Claro, tem aquela discussão da doença, enfim. Mas aí eu pedi uma reconsideração nesse caso, submeter uma pessoa com HIV a fazer uma perícia, se expor, sendo que o exame já é categórico. E aí, nesse caso, o juiz acolheu o pedido de reconsideração e dispensou a perícia. Então, essa perícia vai acabar sendo feita mais naqueles casos em que a doença contém o vocábulo grave depois. Por exemplo, cardiopatia grave, nefropatia grave, hepatopatia grave. É grave ou não é grave? E aí a perícia serve para comprovar essa gravidade, eventualmente. Tá? É mais nesses casos, que acaba podendo dar uma certa margem de discussão sobre a questão se é ou não grave a enfermidade. Porque a lei prevê que seja grave, né? A cardiopatia leve não gera isenção, só a grave. Sim. Tá? Outra questão muito importante. Quinta questão relevante. São necessários sintomas atuais? Tá? A resposta é
Não. Temos aqui a súmula 627 do STJ de dezembro de 2018. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. Tá? Então, não são necessários sintomas atuais. Tá? Então, por conta disso, essa súmula 627 do STJ já dá um bom respaldo nessa questão. Aí, uma outra questão, que seria a sexta questão relevante, que eu tenho certeza que muita gente está se questionando. Pode estender a isenção para doenças não previstas na lista? Né? Alguém, eu tenho um caso gravíssimo de uma doença, mas não está na lista. O que o STJ diz? O STJ, no regime de recursos repetitivos, prevê que a lista é taxativa. Tá? Na linha de que as isenções são sempre interpretadas de forma literal. Esse julgado do STJ é antigo. O relator foi o ministro Luiz Fux, é de 10 anos atrás. Se alguém quiser anotar, é o recurso especial 11.16.620. Recurso especial 11.16.620, tá? Da Bahia. Esse é um caso que o STJ afirma que, por se tratar de isenção, né, a interpretação tem que ser feita de forma literal, conforme, inclusive, determina o CTN, artigo 111. Entretanto, o nosso TRF da 4ª Região tem julgados, aqui é o apelido de que eles considerariam uma taxatividade mitigada, em que, apesar da decisão do STJ, em alguns casos, poderia se estender para outras doenças. Mas são casos... Os dois casos que eu encontrei são da mesma enfermidade, que é a fibromialgia. Tá? Então tem aqui um pequeno trecho que eu vou ler, que é um julgado de 2014. Tá? Portanto, posterior à decisão do STJ, inclusive ele faz remissão ao caso do STJ. Diz o seguinte: a doença que acomete a autora é grave, exacerbada pela fibromialgia e pelo hipotiroidismo. Não resta qualquer sinal de dúvidas quanto à gravidade do quadro clínico de que padece a autora, sendo inegável a degeneração da região vertebral lombar e sacral, quadro esse extremamente piorado em razão da fibromialgia. Considerando a gravidade e peculiaridades do caso concreto, entendo que o paradigma afirmado pelo STJ ao julgar o RESP, esse que eu comentei, o 11.16.620, havido como representativo da controvérsia, não se adequa especificamente ao caso da autora. Ou seja, é tão grave a situação da autora desse processo que o TRF da 4ª Região entendeu que justificaria estender. Esse julgado é de 2014, da primeira turma do TRF, e é do desembargador federal o juiz federal convocado, não sei se é desembargador, José Giacomo Jimenez. Tá? Então, e tem um outro caso... André, o TRF está, na verdade, relativizando o entendimento do STJ, porque, muito embora considere, sim, muito grave a situação da aposentada pensionista, o STJ, em tese, tinha sido claro em dizer que era taxativa o rol de doenças. Né? Então, ele está dizendo que se a doença do pensionista aposentado for mais grave do que aquelas ali previstas, ele relativizaria isso? É isso, mas assim, ó, em caso, me parecem muito extremos. Tem um outro caso aqui de 2011, que é na mesma linha da fibromialgia, que é o relator, é o antigo desembargador federal, Joel Ilan Patiornik, que agora é ministro do STJ, né? Sim. Então, agora ele está lá no STJ. E esse é o julgado 2011 também, posterior ao julgado do STJ. Então, me parece que, tendo um caso gravíssimo, extremamente bem comprovado, haveria uma certa abertura no TRF. O problema é que essa questão pode ir desembocar no STJ, onde tem a taxatividade no representativo de controvérsia. Só que, como é matéria de prova, talvez pela súmula 7 não chegue no STJ, né? Quando for discutir os exames, a gravidade, analisar as provas, talvez não chegue no STJ. Mas eu diria o seguinte, eu como advogado não ingressei até hoje com nenhuma ação nesse perfil. Alguém que tem uma enfermidade fora da lista. Tá? Sétima questão relevante. A pessoa que está na ativa e é portadora de doença grave. Tá? Essa é bem recente. O STJ julgou
no regime de recursos repetitivos esse caso do ativo portador de doença grave e negou o direito. Tá? Então, o STJ consolidou que tem que estar aposentado ou ser pensionista. Inclusive, é tão recente esse caso que o acórdão não está nem publicado ainda. Tá? Eu fui procurar o acórdão, ele está ainda com a questão da afetação para julgar no recurso, no regime de recursos repetitivos. Mas quem quiser anotar, são 2 recursos especiais. Tá? É o 18.14.919, 18.14.919, e o outro é o 18.36.091. 18.36.091. Esses 2 casos, então, já consolidam de que não cabe, então, a isenção ao ativo portador de doença grave. Aí vem uma discussão sobre isonomia do ativo, enfim, mas tem toda uma premissa de que o aposentado está numa idade avançada, tem alguns critérios que seriam justificáveis para diferenciar o ativo do aposentado, e não só isso, né? A questão da lei falar do aposentado, né? A questão de isenção tributária, interpretação restritiva, enfim. Por conta disso, o STJ entendeu que não caberia a isenção para o ativo. Tá? Outra questão bem interessante que eu encontrei aqui, 8ª questão relevante, a questão do sucesso no tratamento. O sujeito está lá com a sua enfermidade e tem sucesso no tratamento dessa doença. Ele perde o direito à isenção e essa questão foi julgada há menos de um mês atrás pelo STJ. Tá? Um caso em que a pessoa teve sucesso no tratamento da enfermidade. E o resultado foi que, mesmo com sucesso, ele permanece isento porque ele vai ter que fazer um monitoramento daquele tratamento, daquela enfermidade, enfim. O fato de uma cirurgia ter sido exitosa não pressupõe que a doença não tenha recidiva, enfim. Então, por conta disso, esse caso, o STJ, então, entende que mesmo com sucesso no tratamento, permanece o direito à isenção. Esse é o recurso especial 18.36.364. 18.36.364. Ele foi julgado agora dia 2 de junho de 2020 e publicado no dia 17 de junho. Então é bem recente. A publicação é de menos de um mês atrás. Tá? Então, sucesso no tratamento não impede a fruição da isenção. 9ª questão relevante. Aí é uma questão mais constitucional / processual, que é a seguinte questão. Fonte pagadora, estadual ou municipal. O sujeito é servidor do Estado do Rio Grande do Sul. Tem a doença grave. Tá? Então ele é aposentado, enfim, ou no caso do pensionista, do IP, do Instituto Previdenciário do Rio Grande do Sul. A fonte pagadora é o IP. Nesse caso, nós vamos para a Constituição Federal, para os artigos 157, inciso 1 e 158, inciso 1, que dizem que quando a fonte, o pagamento do rendimento for feito a um servidor do Estado ou de uma autarquia estadual ou pelo município, ou um servidor do município ou por uma autarquia municipal, o produto da arrecadação desse imposto de renda na fonte fica para o Estado, quando for o Estado, e para o município, quando for o município. Então, nesses casos, não há interesse da União nessa arrecadação desse imposto de renda. Porque o dinheiro não iria para a União desse imposto. Por consequência disso, ações que discutam essa questão têm que ser promovidas na Justiça Estadual, tá? Para discutir essa questão. E aí tem a súmula 447 do STJ, que diz o seguinte: os estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Então, por analogia, se abrange também os aposentados, enfim, o município também, que aqui fala só dos estados e do Distrito Federal, e por consequência, então, essas ações, apesar de envolverem o imposto federal, que é o imposto de renda, vão tramitar na Justiça Estadual, porque simplesmente não há interesse da União na arrecadação desses valores, tá? Porque o pressuposto para o processo ir para a Justiça Federal seria interesse da União, né? Artigo 109 da Constituição. No caso, não há interesse da União, então o processo tramita na Justiça Estadual.
décima questão relevante, legitimidade passiva. Vou propor uma ação, então, nesse caso, justiça estadual, ou até no caso federal. A fonte pagadora, ela é legitimada passiva? Por exemplo, se eu vou entrar com ação na esfera federal, eu entro contra a União e contra o INSS, eu entro só contra o INSS, que é a fonte pagadora, ou entro contra o fundo de pensão, no caso da Previdência Privada. No caso estadual, eu movo a ação contra o IP, tá? Então a resposta é, legitimado passivo é apenas o ente público, pessoal. Então, no caso federal, a ajuização contra a União, no caso estadual, a ajuização contra o Estado e, no caso municipal, a ajuização contra o município. Porque a Constituição ela é muito clara. Esses valores pertencem à União, aos Estados e aos municípios. Tá? Apesar da fonte pagadora estar envolvida, o dinheiro não vai necessariamente ser destinado a ela. Tá? Não há uma vinculação, pelo menos na esfera constitucional, de que haja esse repasse de valores à autarquia, no caso. Tá? Mas é óbvio, tem discussão na jurisprudência. Eu tive um caso em Minas Gerais em que o juiz obrigou, de forma assim, negou pedido de reconsideração, e eu até acabei não recorrendo para não estender demais a discussão. Ele determinou que entrassem na lide também o INSS e o fundo de pensão, meras fontes pagadoras. Então ficou no polo passivo União, INSS e fundo de pensão. Pode ser que isso aconteça, mas na prática o correto não seria acontecer isso. Seria que ficasse de fora a autarquia, no caso o IP, o INSS. Sim. Ou Doutor o André, só para colocar uma polêmica. Diga. Que é o caso de uma professora aposentada IP, Tá? Mas ela tem uma previdência complementar também. Ela teria que entrar, então, contra a fonte pagadora, em tese, que o beneficiário é o Estado do Rio Grande do Sul, do imposto de renda. Então, se fosse só IP, seria só em relação ao Estado. Mas como tem essa previdência complementar privada, tem um imposto da União. Isso. Eu entendo, atrai a competência, então, para a Justiça Federal, mas as duas vão estar no polo passivo. Sim, no caso do IP, entraria na Justiça Estadual contra o Estado. Tá, mas eu entro separado ou eu entro junto? Aí, nesse caso, parece que entraria com duas ações separadas. Teria que segregar. Tá. Porque o imposto de renda retido na fonte pago pela Previdência Complementar não é de interesse do Estado. Sim. É da União. Então, nesse caso bastante específico, não peguei nenhum caso assim, não havia pensado, mas teria que segregar. Porque há interesse da União no caso desse IR-fonte do fundo de pensão. Previdência complementar, né? Claro. Então, teria que entrar com duas ações, segregar em duas, nesse caso. Sim. E o ideal, inclusive, é entrar com uma e depois com a outra para não ter o risco de ter, inclusive, decisões contrárias, né? Pois é. Uma perícia numa. Isso é um cuidado que tem que se ter, né? Teria que avaliar, inclusive também pensar na prescrição, né? O que já tem de... Porque se o diagnóstico é recente, tem 5 anos para ajuizar, dá pra fazer com calma também. Sim. O trabalho. Tá? Então essa... E a 11ª questão relevante, que eu acho que é uma das mais relevantes talvez, que é a última que eu trouxe aqui para destacar, é a questão, que é uma questão que o advogado está muito acostumado, a questão do prévio requerimento administrativo. Para ajuizar uma ação dessas, é necessário o indeferimento na esfera administrativa ou eu tenho que passar pela esfera administrativa? Tá? Hoje é consenso na jurisprudência que dá para ingressar direto com a ação judicial. Tá? Por 2 motivos. O primeiro motivo tem foco constitucional, é de que, segundo o STF, e isso é uma coisa que pouca gente destaca, e eu fui estudar, segundo o STF, apenas 2 situações, sob o ponto de vista constitucional, exigem a prévia discussão na esfera administrativa. E são elas. Ou não especificamente administrativo, mas num ambiente anterior ao judiciário. E são elas as negociações coletivas de trabalho e a justiça desportiva. Segundo o STF, fugindo dessas 2 questões, qualquer outro processo poderia ser ajuizado direto sem passar por outra esfera. Tá? Somente negociações coletivas e justiça desportiva. Negociações coletivas de trabalho e justiça desportiva. No caso dos dissídios coletivos do trabalho e a justiça desportiva. Isso está num julgado na ADI 2160. ADI 2160. Tá? Com base naquela linha do quê? Da interpretação do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Tá? Nenhuma lesão, ameaça de direito, enfim, vai ser afastado do Poder Judiciário. Então, por conta disso,
entende o Supremo que apenas negociações coletivas do trabalho e justiça desportiva teriam que necessariamente passar por uma outra esfera antes de chegar no judiciário. Os demais casos todos poderiam ir direto para o judiciário, então esse nosso caso seria um deles. E aí tem outra questão, eu disse que eram 2 motivos. Outro motivo é que o benefício que se busca judicialmente, normalmente ele é maior do que se obtém na esfera administrativa. O primeiro deles é poder recuperar valores para o passado, dependendo do caso, né? Via pagamento de RPV ou precatório. Se eu fosse buscar na esfera administrativa e conseguisse isso, teria que fazer retificação da declaração do imposto de renda. E na esfera judicial a gente consegue isso via RPV ou precatório. E a outra questão é que na justiça se busca por prazo indeterminado. E na esfera administrativa, pelo menos até pouco tempo atrás, eles estavam limitando por um período certo de tempo. Então, a justiça permite recuperar valores via RPV ou precatório, e ainda por cima, para frente, viabiliza para o prazo indeterminado. Tá? Então, por conta disso, é desnecessário o prévio requerimento administrativo. E o que a gente tem visto nos casos práticos é uma postura bastante cooperativa da Fazenda Nacional de se a doença está bem comprovada, é nem contestar o processo, contestar a ação, para poder ficar dispensado do pagamento dos honorários sucumbenciais. Então, é muito comum. Muito comum. Então, é uma ação célere, é um processo rápido. É um processo bastante sério. Esses processos têm sido bastante céleres, inclusive em outras jurisdições que normalmente não são tão céleres quanto a nossa, que a gente aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos na Justiça Federal, temos processos muito rápidos. Ontem mesmo eu estava comentando, eu comecei a liquidar uma sentença de uma ação ajuizada em junho de 2019 em São Paulo. Então, no TRF, lá é TRF Terceira Região, né? Então, ação ajuizada em junho, liquidação de sentença junho do ano passado, liquidação de sentença 13 meses depois. Então, alguns processos são bem rápidos mesmo. Claro, isso é muito depende da demanda do magistrado, enfim, mas, no geral, tem sido processos rápidos para essas discussões. Eu acho que seria isso. As questões mais relevantes assim, e fico à disposição para comentários aí, vi que tem vários comentários e questionamentos. Vários, né? Eu tentei anotar, doutor André, tá. Algumas questões, foram várias colocadas durante a sua fala, e vou tentar sintetizar assim, os principais dúvidas que foram suscitadas. Tá, vamos começar pelas mais, digamos, dúvidas da prática, que foram até suscitadas por pessoas que não são advogadas. O caso, assim, temos um exemplo prático de um aposentado que ele segue, aposentado no INSS, segue trabalhando na ativa após se aposentar. E ele é portador de cardiopatia grave. Ele tem direito à isenção do imposto de renda sobre ambas as verbas recebidas, aposentadoria e mais salário da ativa, ou por ele estar na ativa, ele perde a isenção de ambas. Como é que fica essa situação? Tá, nesse caso, ele tendo uma aposentadoria, ele está isento na aposentadoria dele, e o valor que ele recebe como salário, que ele continua trabalhando, aí não está isento, porque é um rendimento da ativa, né? Aí ele não tem esse rendimento. O que acontece muitas vezes, vou dar como exemplo o pessoal da Caixa Econômica Federal, é que a pessoa se aposenta pelo INSS e continua trabalhando na Caixa. E se aposenta pela FUNCEF depois, pelo Fundo de Pensão depois. Então ele pode entrar com a ação primeiro para o INSS, e posteriormente, quando se aposentar pela Caixa, pedir a aposentadoria da FUNCEF. Legal. Outra questão que foi mencionada, assim, uma professora pensionista que teve um câncer maligno, então ela conseguiu a isenção, mas ela está remida há mais de 5 anos. Ela poderia, solicitando ao INSS, conseguir a extensão dessa isenção, ou teria que entrar na justiça? No INSS é meio incerto qual é o resultado desse eventual pedido. Se ela já faz 5 anos que ela teve o diagnóstico, assim, não dá para ter certeza que o INSS vai prorrogar. Como a gente nota uma nova diretriz da Fazenda Nacional, enfim, do Fisco Federal, é até possível que daqui a pouco consiga prorrogar por conta desse novo entendimento do STJ de que a recidiva não é necessária. Inclusive já tem pareceres da PGFN salientando essa questão do STJ e sinalizando que a Fazenda Nacional vai começar, o Fisco Federal, enfim, deve começar a concordar com esses pedidos, especialmente nesse caso de câncer, que são bem gritantes, né? Os exames são muito claros, o diagnóstico. Então, mas não dá para ter certeza que no INSS, que administrativamente ela vai conseguir a prorrogação.
judicialmente, eu diria que é muito provável. A gente não tem nunca como afirmar categoricamente que uma decisão vai ser favorável, mas pelo entendimento atual é bastante provável que ela vá conseguir judicialmente Tá. a prorrogação. Perfeito. Então vamos entrar agora nas questões mais processuais. Tá? Prefeituras e Estado também costumam não contestar. Assim, ó, minha experiência, eu honestamente, hoje eu não tenho casos estaduais Rio Grande do Sul e municipais Porto Alegre. Eu tenho casos estaduais Santa Catarina, tá? E lá eles vêm com todos os tipos de argumento para contestar. O consenso é muito menor, tá? Pelo menos Santa Catarina vem com tudo na contestação, pedindo legitimidade passiva do Estado, sustentando preliminares. Sim. Então lá eles contestam. Me parece que aqui eles também estão contestando, até quando a gente anunciou a live nas redes sociais, o Christian Girardi, que é um ex-aluno do pós-graduação da URGS, fez um comentário de que estava tendo vários problemas no Estado para conseguir reconhecimento da doença grave, enfim. Então, eu acredito que na esfera estadual haja esse viés defensivo maior por parte da Procuradoria do Estado. No município, honestamente, eu não sei. Não tenho conhecimento assim, de casos específicos. E outra questão que surgiu em decorrência disso. Então, eu entro, peço no INSS, o INSS não me responde. Eu teria direito a, antes de ter uma resposta no INSS, já entrar com a ação judicial? Sim, porque no momento que entra com a ação judicial, pressupõe a renúncia à esfera administrativa, né? Porque às vezes acontece isso. Automática. Às vezes acontece isso, o INSS não responde. O que a gente tem visto hoje até é que o INSS está mais rápido, assim. Tem sido de alguma forma célere na maior parte dos casos. Mas eu vi também aqui nos comentários, alguém comentou que estava demorando muito, acho que na FUNCEF, alguma questão assim. Então, na eventual demora, dá para ingressar no judiciário direto e renunciando à esfera administrativa. O que já aconteceu comigo é o seguinte, aconteceu esse caso uma vez. O INSS demorou, eu ingressei com a ação, e aí o INSS reconheceu o direito, depois. E era um caso que não tinha repetição de débito, eu acho, é um motivo. Aí a gente desistiu da ação. Aí, por falta de interesse, a gente pediu a desistência. Porque acabou conseguindo. Aqui tem um comentário também sobre o Nicola, que ele tem vários casos estaduais e municipais, está informando que sempre contestam e pedem perícia. Então, é uma situação aí de alguém que tem na prática também. Então, tá. Outra questão que foi levantada lá no começo é quais os tipos de documento médico a amparar essas ações? Tá. Essa pergunta é importante. Normalmente, vamos pegar um caso de câncer, por exemplo. Vai ter vamos pegar um câncer de mama, tá? Vai ter lá um diagnóstico, um exame com diagnóstico, eventualmente aquela cirurgia para retirar as mamas também, uma comprovação dessa cirurgia. Então, são exames, laudos médicos, comprovantes de cirurgias que deixem bem claro. Alguns médicos até fazem umas declarações já, médicos particulares, dizendo que a pessoa teria o direito à isenção, deixando assim, categoricamente afirmando para auxiliar o seu paciente, enfim, para deixar bem claro que realmente a enfermidade é uma daquelas da lista. Tá? Mas o que eu ia comentar? Da moléstia profissional. Na moléstia profissional, ela é uma das mais difíceis, assim, de o fisco aceitar na esfera administrativa. Se eu não me engano, ele nem aceita na esfera administrativa. O fisco, nas normas internas, ele retirou a moléstia profissional, se eu não me engano. Tá? A moléstia profissional é importante que seja demonstrado, então, a vinculação com a atividade laboral. Então, normalmente, o que eu peço dos meus clientes nesses casos é o CAT, a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, afastamentos para auxílio-doença, enfim, elementos que ao longo da relação laboral evidenciem que a pessoa realmente desenvolveu no trabalho aquela moléstia. E normalmente, quando a pessoa nos procura com esses casos, é muito gritante que é a moléstia profissional mesmo. Tá? Então, aí a comprovação acaba sendo de alguma forma tranquila, tem muito documento. E às vezes também ele já entrou com uma reclamatória trabalhista, trazendo essas questões na reclamatória, então já tem toda uma documentação produzida e eventualmente tem alguma decisão judicial já favorável na esfera trabalhista discutindo essas questões. Legal. Doutor André, a gente vai ter que encerrar as perguntas, porque a gente tem um tempo aí. Eu sei. E daqui a pouco o Instagram nos corta, né? Nos corta. Determinado. Então, eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade em compartilhar todo o teu conhecimento sobre essa matéria. Realmente ficou muito claro para a gente que tu tem uma experiência acadêmica e prática enorme na área, interessantíssimo todos os temas trazidos. Despertou muito interesse, dá para ver pelos comentários. Quantidade de participantes, também tivemos mais do que 50 participantes dessa live. Muito interessante, muitas dúvidas, muito interesse mesmo. Agradeço em nome de todo o IARGS, então, para ti.
Lembro a todos os participantes que essa live vai estar disponível a partir de amanhã no canal do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, ou IARGS, no YouTube. Então, quem ficou com dúvida, os recursos que o doutor André citou, as situações que ele citou, pode ver depois com calma, vai estar lá disponível. E no próximo, lembro a todos que no próximo, dia 30 de julho, teremos mais uma live da Comissão de Direito Tributário do IARGS com o doutor Arthur Ferreira Neto. Eu conto com a participação de todos, agradeço a presença então do doutor André, participação de todos e desejo uma boa tarde. Muito obrigado, Cristiano. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.